No episódio de hoje, minha convidada é uma daquelas mulheres que quando a gente escuta, a gente já quer colocar os planos em prática. Ela trabalha com desenvolvimento de pessoas e negócios de forma estratégica. E também é especialista em neuroperformance comercial e também criou o método 3P, voltado para ajudar mulheres a se posicionarem e com mais confiança viverem do que realmente as mulheres amam. Vamos falar de propósito, desafios e caminhos para crescer com consciência. Seja bem-vinda, Débora. Muito obrigada. Me fala um pouquinho, quem é a Débora? Primeiro é um privilégio, Grace, participar desse episódio com vocês. A Débora ela é uma mulher de 36 anos, apaixonada por desenvolvimento de pessoas, sou cristã, tenho valores muito firmes, inegociáveis, sou mãe, apaixonada por ativar pessoas para viver o novo de Deus, tanto na vida pessoal quanto nos seus negócios. Legal. Você já tem uma trajetória marcada pelo desenvolvimento de pessoas e negócios com estratégia. Em que momento você percebeu que era isso que queria fazer e como começou a tua jornada nesse negócio? Eu venho do mercado financeiro, trabalhei muito tempo na área de gestão de pessoas, lidando e treinando pessoas, mas de uma forma errada, né? Sempre focada muito no resultado financeiro, dinheiro, literalmente. Em 2018 eu passei por uma gravidez bem difícil e aí eu voltei a estudar, fazer jornalismo, que era algo que eu sempre fui apaixonada. E aí eu li um livro que mudou muito a minha mentalidade, um livro do Thiago Brunet, especialista em pessoas. E aí eu vi o quanto, na verdade, eu era ruim com pessoas. E aí comecei o meu autodesenvolvimento, porque começa primeiro por nós, né, para depois reverberar. Aí comecei as minhas primeiras formações no autodesenvolvimento, me apaixonei por esse mercado que é lindo, de ativar pessoas, de entender a mentalidade, o poder que nós carregamos dentro da nossa mente. E hoje faz 5 anos que eu só atuo nessa área de gestão de pessoas. Você é especialista em neuroperformance comercial. Você pode explicar de forma prática, né, como foi essa abordagem que pode transformar resultados de mulheres que empreendem ou estão liderando um time? Sim, então eu falo que a gente fala muito hoje em neurociência, né, Grace? Só que a neurociência, ela estuda o nosso cérebro. Ela condiciona você, como que a nossa mente funciona. Mas o que dá performance é o comportamento humano. Então, a neuroperformance, ela atua justamente na parte da ação, da prática dessa neurociência. Então, quando você aprende a fazer os dois, a entender como a nossa mente funciona e transformar isso em resultado, a gente tem pessoas hoje que atingem essa auto-performance muito mais rápido, porque a gente trabalha, né, com inteligência emocional, a gente trabalha com alta performance desde a nossa gestão de tempo, a nossa produtividade, um esforço que é inteligente. Nós conseguimos condicionar os nossos resultados para uma forma mais prática e principalmente transformando isso em ações, porque eu falo que é muito fácil a gente falar, mas colocar em prática de verdade é muito difícil. Então a gente acaba não sendo consistente, não sendo resiliente, aí a gente desiste muito fácil, o ser humano tem uma facilidade em desistir muito fácil. Aí quando a gente entra na alta performance, principalmente entender como a nossa mente funciona e aquilo que a gente consegue desenvolver de melhor, a gente consegue ter resultados mais rápidos e consistentes, tangíveis. E a constância é realmente uma dificuldade de muitos, né? Não é fácil lidar com a inconstância, porque o brasileiro, principalmente, ele quer resultado rápido, né? Sim. Então, a gente entender que são degraus, são níveis que a gente vai atingir, tanto de nível de consciência, de maturidade. Então, é um degrauzinho por vez. Eu sempre falo que, assim, tanto para líder quanto para quem empreende, nós somos feitos de pequenas ações. Então eu faço um planejamento, observo como que aquilo desenvolve, não funciona, o que deu certo, o que não deu certo, aí eu vou recalculando a rota. E muitas vezes a gente quer um resultado muito imediatista, muito rápido, e quando a gente busca esse resultado muito rápido, a gente acaba se frustrando se ele não vem. Sim. E aí eu acabo me frustrando, e ou reinvento, não quero mais, eu desisto, eu parto realmente para outra. Então a gente tem que entender
E principalmente tem um outro ponto que é muito importante, que é a questão da gente entender onde a gente é bom, no que de fato eu sou bom para fazer e no que eu posso delegar. Porque hoje eu vejo que a maioria das pessoas quer fazer tudo. E eu falo que nós somos, né, principalmente as mulheres, nós temos muitas aptidões, a gente consegue fazer muitas coisas. Mas nós não somos boas em tudo. Sim. Então tem coisas que é mais natural e tem coisas que eu preciso admitir, cara, eu não sou boa nisso. Então eu faço até onde eu consigo e o que eu não consigo eu delego. Isso vai me trazer mais leveza e isso acelera inclusive os meus resultados. É que você às vezes vai estar demandando muito tempo, uma energia numa coisa que você não é tão bom e para você querer superar a expectativa e daí você se frustra, daqui a pouco você desiste, né, por essa questão, né? Isso, e aí vem a questão do perfeccionismo e da comparação. Sim. Porque às vezes não fica como eu gostaria e aí eu fico frustrada por aquilo, eu olho o resultado da outra, o resultado melhor, então eu me comparo, né? Então a gente pega essas barreiras muito grandes e isso está muito condicionado à nossa mente. E acontece no dia a dia que é onde trava. Junto com tudo isso tem aquela questão toda que aí vem, né, de uma outra bagagem que é a questão da crença do merecimento. E aí eu começo a entrar numa questão de julgamento interno, de achar que eu não sou boa, que uma pessoa está tendo mais resultado que eu, todo mundo consegue menos eu. E aí a nossa mente ela vai minando de coisas pequenas que é muito difícil depois eu conseguir contornar para ter os resultados que eu quero. Quando a gente fala de neuroperformance, a gente mira muito num resultado específico, em pequenas ações para ter aquele resultado específico. E é isso que transforma muitos resultados. É eu olhar para um macro, mas eu entender que para eu chegar naquele resultado eu preciso de pequenas ações. Você comentou ali em relação à questão das comparações, né? Hoje a gente vê que a rede social traz muito disso, tudo é muito rápido no digital e a gente tem essa comparação. Como que é a tua visão sobre isso? Eu acho que a questão da comparação ela nos limita e é uma das maiores travas que existem dentro do ser humano em geral, porque qual que é a maior necessidade do ser humano hoje? É a necessidade de pertencimento. E qual que é o maior medo? É o medo do julgamento. Então a gente lidar o tempo todo com uma questão de eu querer ser bom fazer algo, mas eu ficar me comparando com o outro. Então eu crio uma trava muito grande. E a gente se fala muito em autenticidade. Eu ser autêntica, você tem que ser, né, do seu jeito, seu estilo, eu ser autêntica. E eu preciso ser autêntica. Cada um tem uma versão única. Mas num mundo onde é tão forte você se igualar e se comparar ao outro, você ficar olhando o tempo todo para o resultado do outro, até que ponto que eu realmente de fato consigo ser autêntico? Por causa do medo do julgamento. Por causa do medo do julgamento. Então eu vou citar um exemplo muito fácil. Assim, quando eu entrei no jornalismo, principalmente quando eu comecei a dar palestra, eu sempre falei muito alto e rápido, porque é o meu tom de voz. E durante um tempo eu tentei modelar isso. E aí eu comecei até nos meus stories, falar mais devagar, mais calmo, mais baixo. E as próprias pessoas que vinham, principalmente a minha família, falavam assim, o que é isso? O quê? Estranhavam, porque não era eu. E um dia eu falei, quer saber? Cara, não é quem eu sou assim mesmo, eu falo alto, eu falo isso. Quem quiser se conecta comigo, com a minha verdade, quem eu sou. Quem não quiser, tudo bem. Porque eu falo assim, gente, existe sim mercado para todo mundo. Nós temos concorrentes? Tem. Mas cada pessoa carrega uma verdade. Eu falo assim, nem todo mundo se conecta com todo mundo. Tem pessoa que não vai se conectar com o meu jeito e tá tudo bem. Tem pessoa que vai se conectar com outro e tá tudo certo, né? Então, nós carregamos uma verdade. É essa verdade que a gente tem que imprimir dentro da autenticidade. É quem nós somos. Porque se você fala mais alto, mais baixo, óbvio que a gente tem que aprender a modular. Tá aí, né? Oratória, técnica, isso veio para nos auxiliar e a gente tem que fazer isso. Mas você não pode perder aquilo que de fato você carrega, que é a verdadeira essência, que é o que te conecta com as pessoas. Sim. É onde as pessoas se identificam com a gente, né? Ou não adianta. Exatamente, ou elas vão se identificar com você ou não vão. Uhum. Então é exatamente isso, é você saber ser você e olhar para dentro de você e sempre pensar assim, cara, será que eu tô fazendo o melhor que eu posso fazer? Faça o melhor que você pode dentro daquilo que você tem. Eu sempre falo, cara, faça o melhor que você pode dentro daquilo que você tem. Se você não tem condição de fazer aquilo, eu gostaria disso, aquilo, se eu posso, tudo bem. Se eu não posso, faça o que você pode dentro daquilo que você pode fazer. Sim. E o que você considera o principal desafio que as mulheres vêm enfrentando para se posicionar no mercado e como o método 3P ajuda a superar esse obstáculo?
Então, eu acho que o maior desafio é a questão da comparação. A questão da comparação, do julgamento e conciliar principalmente o nosso nível de comportamento com as nossas emoções. Porque a gente acaba deixando de lado uma parte que eu preciso racionalizar, que é de ação, e focando muito nas emoções. Isso faz com que a gente tenha algumas tomadas de decisões erradas, né? Porque se a gente for só emotiva, a gente não tem um lado racional. E por outro lado, se eu for só racional, eu perco a minha essência, que a minha emoção traz aquilo, da minha verdade, da minha essência. Então eu acho que é uma dificuldade eu conseguir controlar o racional com o emocional. Isso é muito da questão do comportamental. E outra coisa muito forte é a questão da comparação do julgamento, que é o que está forte hoje. Eu sempre estar olhando para o lado, eu esquecer às vezes daquilo que eu carrego, do que eu tenho, e ficar olhando e me comparando com um negócio da outra, ficar olhando e me comparando com o que a outra pessoa está fazendo ou deixando de fazer. Eu falo que o método 3P ele nasceu de uma necessidade de ver mulheres que têm potencial incrível e mesmo assim estão apenas no modo sobrevivência, né? Não estão lucrando como deveriam, desfrutando daquilo que Deus realmente tem para nós como liberdade, não só financeira, mas geográfica. Então ele nasceu dessa necessidade. E a gente alinha 3 pilares super importantes, que é o posicionamento, que é de você ser a tua essência, a tua verdade, aquilo que de fato você carrega. O segundo pilar, que é o potencializar, né? É você potencializar exatamente aquilo que você é bom. O que você é bom que te traz forte, que te diferencia no mercado, no marketing de diferenciação dentro do teu negócio, dentro de você como essência que você pode potencializar e fazer com que isso, inclusive, te dê mais retorno financeiro. E a prosperidade, ela vem como consequência disso tudo, porque quando eu estou alinhada com a minha verdade, com aquilo que eu carrego, quando eu coloco força, porque a potência é eu colocar energia, quando eu coloco energia, eu concentro, né, aquilo que eu tenho de melhor em algo que eu vou entregar para o meu cliente, não tem como dar errado. Então a prosperidade ela é consequência disso. E para cada pessoa a prosperidade tem um significado diferente, mas eu acho que é exatamente você desfrutar de uma vida que ela é mais leve. Parar de ter só peso, de não entender que eu posso sim, porque eu falo que se for pra gente empreender e estar numa cadeia não faz sentido. A prosperidade é justamente o que eu quero. Eu quero ter liberdade de tempo, eu quero poder escolher, né, o que eu quero vestir, o que eu quero comer, eu ter uma condição financeira melhor para minha família. Isso é prosperidade e não só eu sobreviver. Mês a mês, tipo assim, eu pago as contas, mas o que me sobra? Como que eu expando meus negócios? Então é basicamente isso, sempre olhando para um resultado futuro, onde eu quero chegar, qual é a visão que eu tenho do meu negócio, aquilo que eu acredito e onde eu quero chegar. Conversando com algumas mulheres eu tive essa percepção também, que além do trabalho elas querem ter uma qualidade de vida com a família. Trabalhar sim é importante, mas elas querem, além de estar ganhando, né, com o trabalho, mas ter essa liberdade de estar com a família em outros momentos. Às vezes numa segunda-feira eles poderem dizer, não, hoje eu não vou, o trabalho vai seguir e eu preciso estar com a minha família, quero desfrutar um momento com a minha família, ou fazer uma viagem, enfim, ter esse momento, essa liberdade, sem estar presa só no trabalho em si, né? Exatamente, e esse é o ápice da prosperidade, é você ter liberdade de tempo. Porque hoje o nosso tempo ele é muito escasso, né? Eu falo que o tempo é uma das coisas mais justas que a gente tem. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Independente da tua religião, independente daquilo que você acredita, da tua sexualidade, da tua conta bancária, todos nós temos as mesmas 24 horas. E é o que eu faço com essas 24 horas que determinam os meus resultados. Então, eu fazer um esforço inteligente, eu saber onde eu concentro a minha energia, onde eu quero chegar e para ter justamente essa qualidade de vida. E às vezes, não ficar presa naquilo, eu ter uma pessoa de confiança que eu possa delegar, não ficar presa porque hoje em dia as pessoas têm uma questão de centralizar tudo também. Eu fico com muitos não podem, óbvio, financeiramente, estão começando, então eu acabo tendo que fazer tudo. Mas muitas pessoas, elas têm medo de delegar. Elas estão tão acostumadas a fazer tudo que elas já chegaram no patamar de poder delegar, mas elas não querem. Então elas centralizam isso tudo. E isso tudo traz peso. Traz muito peso. A pessoa acaba ficando sobrecarregada. E às vezes eu até tenho dinheiro. Isso também acontece de ter muitas empresárias que têm dinheiro, que já têm um recurso, sobra dinheiro no caixa. Poderiam ter uma pessoa, um auxiliar, um assistente virtual, enfim, ter uma pessoa ali para ajudar, mas não tem porque se sentem na obrigação, eu tenho que cuidar de tudo, eu tenho que fazer tudo. E aí isso se torna pesado, porque eu fico cabeça, eu não posso sair.
Eu não posso deixar de responder, eu não posso... Então, assim, até que ponto vale eu ter o dinheiro caixa se eu não tenho essa liberdade de tempo? Sim. Muitas mulheres ainda têm dificuldade em viver do que amam. Que conselhos você daria para aquela que sente esse desejo, mas não sabe aonde começar, por onde começar? Cara, o conselho que eu dou é você fechar os olhos e se imaginar fazendo algo que você ama. Todo mundo tem algo que ama. E aí, não só porque eu sou boa, porque eu falo que às vezes a gente tem várias aptidões, mas é algo que eu amo, que eu faria realmente de graça, algo que me traz vida, que me desperta, que me deixa apaixonado. Então, assim, é aquilo que te traz gás, né? Aquela energia que pulsa dentro de nós. Então, trabalhar por dinheiro, acho que todo mundo em um determinado tempo da vida a gente acaba fazendo. Mas quando você trabalhar com o que você ama, é muito mais leve. Então, o único conselho que eu dou é você parar e se ouvir. Cara, dentro do teu íntimo, cara, o que eu gostaria de fazer pro resto da vida e que vai me trazer felicidade e, consequentemente, não existe algo que eu seja apaixonado, que eu ame e que não vai me trazer retorno financeiro. Se você se dedicar àquilo, não tem como o retorno financeiro não vir. Porque você vai fazer algo que você ama, com a tua verdade, gostando, apaixonado, entusiasmado. E principalmente o dinheiro vem dessa energia. O dinheiro ele vem do quê? Ele vem da energia do amor, da harmonia, da alegria, da felicidade. Então por que às vezes eu tô tanto tempo trabalhando em algo que eu não gosto, que eu não prospero? Que a minha vida não sai do lugar, que eu só pago conta? Porque não tem paixão naquilo ali. E o dinheiro ele vem disso, ele vem, a abundância, a prosperidade, ela vem de sentimentos bons. Então eu tenho que fazer isso, eu tenho que parar, olhar, me ouvir e principalmente, né, ter aquele momento de reflexivo comigo mesmo e pensar, cara, isso eu faria. E aí depois disso, que é óbvio que não adianta eu pensar sem eu ter uma estratégia, porque aí eu emocional. Aí depois eu vou parar e vou pensar no lado estratégico, cara, dá pra encaixar isso? Como que eu posso fazer isso? Aí eu vou pro lado estratégico e monta um plano de ação e dá o primeiro passo, que é aquilo. Você tem que dar o primeiro passo, acreditar mais do que ninguém, porque ninguém vai acreditar. Se você não acreditar, ninguém vai acreditar mais que você. E bora pra frente. Débora, você trabalha com estratégia, mas também com o desenvolvimento humano, né? Na sua visão, entre equilibrar a razão e a emoção, como fazer isso numa decisão importante? Então, eu acho que a razão e a emoção, elas caminham juntas. Não tem como eu ser completamente racional numa tomada de decisão, porque o lado da emoção é o que traz na minha verdade, é o que eu carrego, então não tem como eu ser completamente racional. Por outro lado, eu não posso ser só emoção, porque se eu tiver emoção, eu não tenho lado estratégico, né? Então eu preciso ter um equilíbrio, como tudo na vida. Então nós somos seres duais, né? Eu falo que nós temos o lado bom e o ruim, somos luz e sombra. Então nós temos que ter um equilíbrio entre a razão e a emoção. É fácil de lidar? Não, não é fácil, mas a gente aprende a lidar com os nossos comportamentos. Então eu sempre paro, analiso e eu acho que isso é uma tomada de decisão, principalmente quando é algo importante, o que eu tenho que fazer é avaliar muito bem os riscos. Se eu for muito emocional para que lado eu vou, se eu for muito racional para que lado eu vou, e chegar num equilíbrio. E aí eu sempre falo que a gente vai reinventando, né, a rota. Então eu tomo uma decisão e às vezes não é a melhor decisão. Daqui a pouco eu recalculo e olho para que direção eu estou tomando, se essa direção que eu tomei ela tá certa, se vale a pena eu continuar naquele caminho ou se de repente eu tenho que ajustar alguma coisa. Porque é isso, toda decisão ela não vai ser uma verdade absoluta. Então a gente vai recalculando a rota. O mais importante é eu sempre fazer, Débora, particularmente sou muito intuitiva. Então, né, eu oro, coloco na mão de Deus, sou muito intuitiva e eu sigo aquilo que de fato eu acredito. Sempre dá certo? Não. Mas na maioria das vezes dá, porque aí é o lado que eu já aprendi a lidar com isso. Nem todo mundo consegue, mas é a nossa parte do comportamento. Eu vou lá, não deu certo, o que a gente faz? Cara, às vezes tu dá um esperneia mesmo, faz parte. Às vezes eu vou lá e recalculo o que eu posso fazer, o que eu fiz de errado, que de repente eu não deveria, e aí tu toma uma decisão um pouco mais racional. E como tudo na vida a gente vai se ajustando. É que a gente acaba se cobrando demais em muitas coisas, né? E o medo do julgamento, o medo que as pessoas, como as pessoas vão enxergar isso, e às vezes a gente precisa dar, às vezes, um passo para trás, dar uma recuada, dar um ajuste ali, para depois dar dois para frente, né? E talvez o medo do julgamento também acaba atrapalhando um pouco isso na gente, né? É verdade. Eu falo que existem pausas estratégicas.
Às vezes a pessoa pensa, a pessoa parou, não viu mais, não sabe como é que tá lidando com aquela situação. Eu falo, cara, eu preciso ter pausas que são estratégicas. Justamente essas pausas estratégicas, elas nos reposicionam. São pausas necessárias para eu olhar tanto para dentro do meu negócio quanto para dentro de mim. Porque às vezes eu estou fazendo algo que já não condiz mais com aquilo que eu acredito. E aí eu paro, olho pra dentro de mim, cara, será que faz sentido eu continuar com isso? Aquilo, né, tá me trazendo felicidade, mas angústia, eu tô feliz, eu recalculo pra chegar no resultado que eu quero, ou às vezes eu tô num resultado que eu gosto muito do que eu faço, mas eu ainda não tenho resultado, então eu vou olhar pro lado estratégico, vou recalcular a rota, o que eu posso fazer, ter pessoas, né, que me auxiliem com isso. Eu acho que é extremamente importante hoje a gente ter mentores, consultores que têm uma visão, que já chegaram no lugar que a gente quer, que a gente pode olhar e olhar o que eles fizeram que deu certo e que eu posso utilizar dentro do meu negócio para fazer também. Eu acho que isso é extremamente importante. Então, às vezes, uma das melhores estratégias é eu ter uma pausa mesmo, eu parar, olhar, ver o que está dando certo, o que não está dando certo para eu avançar, porque daí não é uma pausa que eu não estou perdendo, pelo contrário, eu estou ganhando, eu estou me realinhando, estou me reposicionando para trazer mais força, para olhar para aquilo com mais força e com mais potência. O julgamento daquilo, ele não apareceu essa semana na rede social, não tem serviço, coisas assim, as pessoas acabam, esse tipo de comentário acaba deixando algumas pessoas até meio desmotivadas achando isso, mas não é realmente isso que você falou, essa pausa para realmente traçar uma nova estratégia para o negócio. Para dar um impulsionamento, né? E às vezes a gente também tá tão ocupado que tu não tem tempo. Muita coisa acontecendo no off, né? Muita coisa acontecendo no off que tu não tem tempo de ficar ali. Eu já fui uma pessoa, eu sei que as pessoas sentem falta de eu estar o tempo todo na internet, porque eu já fui literalmente essa pessoa que estava o tempo todo ali, gravando tudo. Hoje eu não tenho mais nem paciência e nem... Eu acho importante, sim, é extremamente importante, é o nosso posicionamento, mas eu não tenho mais paciência para ficar o tempo todo no meu dia a dia fazendo isso, fazendo aquilo. Não tenho mais. Então, assim, eu literalmente comecei a viver. E não viver de aparência, viver o meu dia a dia como eu tenho que fazer. Não preciso todo o cliente estar mostrando, eu não preciso de tudo que eu estou fazendo off estar mostrando, não. Porque a gente sabe que as pessoas querem ver o que tu está fazendo. E é muito isso que faz com que você venda mais, né? Você ganha autoridade através das pessoas estarem olhando o teu movimento, porque movimento gera movimento. Mas aí eu acho que vai muito daquilo que você também acredita. Eu sempre falo assim, os meus clientes, tem pessoas que falam, depois que eu comecei principalmente a focar nas empresas, não que não seja importante, mas as grandes empresas, os donos, os CEOs, eles não têm tempo, gente. Os meus clientes, eles não têm tempo de estar na internet, na rede social, criticando a vida dos outros. Eles são pessoas ocupadas. Eu costumo falar que os meus vendedores estão ali, estão o tempo todo me acompanhando no Instagram. A maioria das equipes que eu atendo, os meus vendedores estão ali. Mas os donos mesmo não. Eles não têm esse tempo de ficar porque estão preocupados com fazendo a empresa funcionar. Então assim, tem que ter. Se faz sentido para ti, tudo bem, a gente sabe que é uma vitrine, a gente sabe que faz diferença, cada um sabe o que é, mas aí vai até onde, tem uma palavra, achei a palavra agora, vai até onde é confortável para você. Até onde é confortável. Se não for mais confortável, hoje em dia, pra mim teve um tempo que era muito confortável ficar o tempo todo fazendo stories, 20 stories por dia fazendo isso. Era confortável, eu gostava. Hoje em dia eu não ligo mais pra isso, não faz mais sentido pra mim, eu não vejo nem necessidade de fazer isso, não tenho paciência. E pro meu negócio, não acho mais que é interessante. É que teu público não tá ali. O meu público não tá ali. Mas para algumas pessoas tem aquela necessidade e gostam e tá tudo bem, porque é confortável para elas. Então sempre pensa, cara, eu tenho que olhar para mim, para aquilo que eu acredito, para o meu negócio. Mas aí vem aquilo que você comentou, Grace, que é a questão do julgamento e da comparação. Eu fico o tempo todo olhando pro outro, eu fico o tempo todo olhando. Às vezes o cliente do outro não é o meu cliente. E aí eu quero parecer uma coisa que eu não sou. E às vezes acaba paralisando a gente de fazer algumas coisas por causa da comparação, né? Exatamente, a comparação ela nos rouba do propósito, né? A comparação ela nos rouba do propósito. Então você fica o tempo todo se comparando, olhando para o que o outro tem ou não tem, como ele está fazendo, e às vezes aí vem aquele julgamento, às vezes você sabe que você é tão bom quanto, mas ainda não consegue fazer aquilo, e aí vem a frustração, e aí você começa a colocar um monte de crenças limitantes na sua mente, e isso vai te impedindo, inclusive, de prosperar, porque daí vem toda a parte da crença do merecimento, que é o que trava hoje a maioria, não falando de empresas, mas principalmente de empreendedoras, de negócios pequenos, que a maioria das empreendedoras não faturam como merecem,
É por causa da crença de merecimento. Então eu deixo de ganhar porque eu fico olhando para tantas outras coisas e paro de olhar para mim, paro de olhar para o meu negócio, paro de olhar para aquilo que eu tenho e perco muito tempo olhando para o outro. O que te inspira a continuar e o que você ainda sonha em construir para impactar outras mulheres? Olha, o que me inspira a continuar é aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu acho que eu nasci literalmente, eu fui ativada para ativar pessoas para ver o novo de Deus, então isso me estimula. Eu sou literalmente apaixonada por pessoas, eu amo desenvolvimento pessoal, eu amo ver pessoas mudando a mentalidade, mudando o comportamento, assim como aconteceu comigo. Eu olho para a minha trajetória e eu acho a minha trajetória, a minha história linda, eu sou apaixonada pela minha história, então eu tenho muito orgulho daquilo que eu construí, daquilo que eu estou construindo. Então, é justamente isso que me faz querer continuar e é o que me inspira, né? Pela minha família, pelos meus filhos, enfim, pela vida que eu quero ter e principalmente pelo legado. Como que eu quero ser lembrada? Eu quero ser lembrada como, pô, a Débora é uma pessoa que ativa pessoas, a Débora é uma pessoa que inspira. Eu sei que eu sou uma pessoa muito avivada, então, né, as pessoas chegam perto de mim porque eu sou uma pessoa com muita energia. Então, é isso que me faz querer literalmente continuar. O quanto você acha que o ambiente influencia na vida das nós como pessoas e também como empreendedoras? Então, influencia totalmente. Não é clichê falar que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos, né? Porque justamente são as pessoas, é a energia da pessoa que está em volta que te faz avançar ou paralisar. Então, se você está num ambiente onde aquele ambiente é pesado, onde a mentalidade das pessoas que você está é uma mente escassa, onde as pessoas se contentam muito com aquela vida, não tem como você se desenvolver no ambiente daquele. Você precisa de pessoas, eu sempre falo que o bom é a gente ter pessoas num nível igual ou superior a gente, onde eu quero chegar, qual é o tipo de pessoa que eu quero andar e trabalhar essa mentalidade. Eu quero chegar onde a Grace chegou, então eu vou andar com a Grace, eu vou andar em círculos de pessoas que têm essa mentalidade, que vão me fazer avançar e não regredir. Muitas vezes, esse ambiente não é o nosso ambiente familiar. Muitas vezes o nosso ambiente familiar ele é um ambiente, na maioria das vezes, que mais nos paralisa do que nos faz avançar. Então sim, é importante você ter um networking de qualidade, você estar perto de pessoas que têm essa mentalidade de querer crescer, de avançar, mas principalmente eu acho que de contribuir. Porque também tem a questão muito hoje da individualidade, ou de você ir no networking, de você participar de um grupo, até de mulheres mesmo, que cada um tá lá meio que pra si. Cada um tá lá para pegar um pouquinho, mas o que eu dou? Débora, quero agradecer imensamente a oportunidade de você estar aqui conversando com a gente, falando um pouquinho da sua história, da tua trajetória, né, de vida, profissional também, trazendo esse conteúdo de tanto valor para nós, que eu acho que muitas mulheres têm muitas dúvidas sobre isso, sobre crenças, sobre a questão de se pertencer a algo, né? Então é muito enriquecedor hoje o que você trouxe para nós. Muito obrigada por aceitar o convite e participar do nosso episódio de hoje. Eu que agradeço, foi uma honra e eu falo que a gente está aqui sempre, né, para contribuir e servir umas às outras. Obrigada.